Oi, pessoal, como é que vocês estão? Então, mais um episódio, né? Estamos no episódio número 10 já do A Ética Vai Pra Terapia. E eu tô aqui com uma pessoa maravilhosa, especial demais pra mim, que é a Dai. Dai, te apresenta, fala quem tu é, fala um pouco sobre ti aí pro pessoal te conhecer um pouco mais. Oi, Ale, que alegria estar aqui contigo. Tu sabe que tu és uma querida, que tu mora no meu coração. É um prazer enorme estar aqui para que a gente tenha essa conversa. Eu me chamo Dai, sou aqui de Pernambuco. Esse ano estou fazendo 10 anos de formada. Estou super feliz com isso, fazendo até uma retrospectiva, né? Porque a Uhum. gente faz esse mergulho em tudo que a gente já viveu, né? A abordagem que norteia os meus atendimentos é a TCC. Também tenho uma formação na terapia dos esquemas. E atualmente, eu ensino psicólogas a estruturarem o seu consultório como empresa, né? A entender que nós temos um consultório, mas nós também temos uma empresa. E é um prazer enorme falar sobre esse assunto contigo hoje. Ai, prazer é todo meu, assim, até para trazer um pouco para o pessoal, né? Nós estávamos aqui conversando sobre tanta coisa tão legais, assim, que são temáticas que a gente não ouve em nenhum lugar, né? Digo, na faculdade, assim, o quanto é um assunto imprescindível para a gente poder falar na psicologia, né? Cada vez mais trazer esse conhecimento. Então, digo, né, para quem está ouvindo aqui, vocês não têm ideia do quanto vocês vão aprender com a Dai. Eu, toda vez que a gente se reúne, eu aprendo novas coisas. Então, estou muito feliz de verdade de estar aqui contigo. Tenho certeza que o pessoal vai, com certeza, assim, achar esse episódio incrível. Então, eu acho que assim, né, Dai, traz um pouquinho sobre a tua história, assim, para o pessoal te conhecer, entender, assim, da onde vem essa tua dedicação realmente para essa área que é tão carente na psicologia. Sim, Ale. Hoje eu tenho uma marca registrada, né? Hoje não, mas desde 2022, que se chama Psi-Empresária, né? Que nós psicólogas, nós somos também empresárias. E esse entendimento, né, do consultório como empresa, ele foi algo que foi sendo despertado, tá, ao longo dos anos. Eu me formei lá em 2016 e eu lembro que eu saí da clínica escola com dois pacientes que queriam ir para o consultório. E eu liguei numa sala para sublocar e a pessoa me perguntou assim: qual vai ser o preço da tua sessão? Eu não sabia responder. E aí ela, na conversa, ela tinha me dito que tinha uma psicóloga lá, 1 ano e meio, que ela tinha saído, e a minha pergunta foi assim: quanto é que a psicóloga cobrava? Aí ela disse, 2016, tá? R$ 40. Aí eu disse, então a minha sessão vai ser 50. Assim foi definido o meu primeiro preço da minha sessão Aham. em 2016. Aquela pergunta, ela me atravessou. Uhum. Como assim o preço da minha sessão? Onde é que eu faço os cálculos? Com base em quê? Né? A minha saída ali foi com base no que a psicóloga cobrava. Uma modelação, né? Isso, e aquela pergunta foi o início de tudo para que eu começasse a entender que eu ia precisar estudar outras áreas, que não Uhum. fosse a teoria, que não fosse apenas o acolhimento, a condução, né, da psicóloga clínica que eu já era. E ali, infelizmente, outros tombos foram acontecendo, né? Lá em 2016, assim, a forma em que chegariam pacientes na nossa clínica era através de plano de saúde, por exemplo. Uhum. Uhum. E aí era como se fosse assim: ah, já que tu és recém-formada, vai para plano de saúde, atende lá, pelo menos tu pega prática. Mas Uhum. a prática, a qualidade da nossa entrega não está no volume, né? Mas ali eu não entendi aquilo também. Então eu fui atender em plano de saúde. Eu lembro que eu cheguei a atender 20 pacientes por dia, Nossa Senhora. né? Naquela crença de que eu precisava melhorar.
a minha Uhum. qualidade técnica, a minha entrega, sendo que a nossa entrega a gente melhora estudando, numa supervisão com outro profissional, não atendendo 20 pessoas por dia. E quando Perfeito. essas coisas me atravessavam, eu sempre pensava, o que é que eu posso fazer com isso? Não é? Como é que não dá, né? Ale, eu cheguei a receber R$ 13 numa sessão. Nossa. Sabe? E esses incômodos que me atravessavam me faziam ir em busca, tá? E aí o que é que acontece? Lá atrás, a gente, em 2016, não tinha esse mar, que ao mesmo tempo hoje é prejudicial, mas que também nos ajuda muito, né? De Total. perfis, que a gente, se a gente colocar lá uma pesquisa, para buscar um vídeo, a gente encontra um profissional falando sobre se é, quais as vantagens e as desvantagens do plano de saúde, por exemplo, não é? Uhum. Como é que você pode precificar a sua sessão? Lá atrás isso não tinha. Então, era muito de ir e até bater em portas e as pessoas não falavam, porque também tinha muito uma coisa assim. Se eu falo como funciona no meu consultório, tu pode roubar os meus pacientes. Uhum. Infelizmente, isso acontecia. É. Uhum. Então, ficava todo mundo nos bastidores, sem saber como fazer, e aí eu fui Uhum. estudar. Uhum. Eu disse, não, eu lembro que lá em 2017, 2000, não, 2018, eu falava assim, vou abrir a minha empresa. E eu, meu marido, que na época era namorado, ele achava engraçado, assim, sabe? Como é que um Aham. consultório é empresa, né? Hoje ele é contador e hoje ele é contador da minha empresa e resolve tudo, e eu não pago nada. Aham. Eu até brinco Aham. com Coisa ele isso. boa. Vai lá. Eu te disse que isso ia ser uma empresa. E foi daí, né, que eu comecei a estudar mesmo, né? E comecei Uhum. a. Eu lembro que eu cheguei a culpar a faculdade, né? Uhum. Como eu te falava, de que por que Aham. que eu não recebi? Por que que ninguém me ensinou isso, né? Mas eu Uhum. também entendi que a faculdade me ofereceu o melhor, né? A como atender, a como fazer uma intervenção, a como evoluir um prontuário. Uhum. Então, o que eu precisava aprender era de fato extra. Perfeito. Gestão, estrutura, organização financeira, investimento, né? Quando eu comecei a entender que o meu consultório, ele tinha uma quantia e a minha vida pessoal precisava de outra, tá. Porque como era que funcionava lá atrás, Ali? Os dinheiros chegavam dos pagamentos, Uhum. eu pagava tudo, o que sobrava eu gastava. Aham. Sim. Era desse jeito. É ótica da mesadinha quando a gente é criança, assim, né? Uhum. Adolescente, enfim. E também num olhar muito daquela construção do CLT. É. Você Uhum. receber aquele salário naquele dia, não é? E aí, por exemplo, você recebe quinto dia útil, no dia 20 você não tem mais nada, e no dia Uhum. 5 chega novamente. Então, eu vivia nisso. E aí, tem uma coisa outra coisa que me aconteceu que foi muito forte, foi que eu precisei ir para emergência. Eu tive uma dor de cálculo renal, e quem já teve vai saber que é uma dor assim enlouquecedora. Eu Aham. precisei. E eu estava na emergência e eu estava aqui ligando para a clínica, tá? Preocupada com os pacientes que iam precisar desmarcar. Porque como era que eu ia pagar as minhas contas daquela semana? E aquilo ali foi um marco assim de a partir de hoje, não mais. Uhum. Eu quero me dar o direito de adoecer, tranquila, Perfeito. e cuidar Uhum. da minha saúde. E foi ali que eu entendi que era primeiro eu. Eu ensino as minhas mentoradas. É primeiro você e depois a sua empresa e depois o seu consultório. E foi ali Perfeito. que eu disse, eu vou precisar separar. E neste dia eu separei a Daiane psicóloga, a Daiane, né, pessoa, e a Daiane empresária. Eu sempre ensino que você não dá para você escolher entre ser uma e outra. Uhum. A gente precisa unir, né? Aquela psicóloga que acolhe, que entende, aquela psicóloga que entrega com excelência, e Uhum. também a empresária, que sabe que tem uma empresa que precisa gerir, que precisa estruturar, que precisa cuidar. Porque uma empresa bem estruturada, ela sustenta uma psicóloga.
Uma Perfeito. psicóloga que quer viajar, uma psicóloga que quer ter tempo de qualidade. Eu, na minha agenda, dia de sexta-feira eu não atendo. Aí eu digo que é a Uhum. sexta da psi-empresária. Perfeito. E aí, para eu estar com meu filho, eu não, a babá não vai na sexta, porque eu quero ficar ali de forma integral, ter esse tempo de qualidade. É primeiro você, né? Uhum. E aí são passos que a gente precisa dar e também despertar para o que é que eu posso fazer, qual a minha realidade, qual a minha necessidade. Uhum. E acho que tu traz assim, né, esse ponto, né, essa trajetória tua, ela deflagra muito algo que eu vejo dos profissionais, né? Então a gente sai da faculdade, talvez se sentindo né, em tese, capaz de ali realizar um atendimento, mas aí a gente descobre que, na verdade, e até o que a gente estava conversando, isso é a nata, né, como a gente diria aqui no Sul, a nata do nosso serviço, né, a cereja do bolo, porque ela representa uma parte, né, então, assim, como eu vou atuar, né, o que que eu vou fazer a partir daí, como é que eu vou estruturar e, assim, poder separar, né, essa parte empresária da pessoa física, mas que eu preciso de uma sustentação, né? Então, assim, eu preciso estar bem enquanto pessoa para poder sustentar essa empresa e essa empresa ela precisa estar boa para poder também sustentar essa pessoa física, né? E algo que tu disse ali que eu fiquei muito pensativa, até anotei aqui em 2016, né? Em que tu estava ali buscando mais informações sobre empreendedorismo, sobre como pensar essa estrutura da tua prática profissional. E aí tu disse algo que eu fiquei muito pensando, né? Sobre, em geral, as pessoas no lugar, assim, onde tu tava, não quererem muitas vezes se dispor a explicar como funcionava o serviço, porque tinham medo de roubar o paciente. E eu fiquei muito pensando, talvez até para o pessoal mais jovem que está nos escutando, a gente tem que pensar que as coisas pós-pandemia, elas são uma realidade diferente do antes, porque em 2016, 17 ali, em que tu estava nesse momento da tua vida profissional, a gente atendia territorialmente, ou seja, né, o bairro, os pacientes muitas vezes daquele bairro. Então, é claro que chega um profissional, olha, eu quero entender como é que tu faz aqui o teu serviço. Talvez o olhar seria naquela, opa, opa, por quê? Tu vai abrir uma Uhum. clínica aqui do meu lado? Sim. Né? Uhum. Então, eu acho que essa construção, ela também foi se dando um pouco nesse olhar, não sei se tu concorda comigo, assim, né? Então, eu vejo muito a pandemia como esse grande momento de modificação da estrutura da prática profissional. Então, a gente perde um pouco esse regionalismo e passa a ampliar mais o nosso serviço, né? Acho que a questão do atendimento online, ele deflagra muito isso. Uhum. A psicoterapia, ela começou a ser vista de uma forma meio green flag, ou seja, eu faço psicoterapia, eu sou saudável, né? Sim. E Uhum. até eu comentei numa aula que quando eu comecei, assim, né, tinha recém me formado, eu fui fazer terapia, claro, né, contextos, eu vim de uma família do interior, né, assim, muito cabeça fechada, entre aspas, então, eu lembro que quando eu fui, né, e sozinha, assim, procurar uma psicoterapia, porque eu achava, eu tinha vergonha de contar para as pessoas, então, hoje em dia eu vejo que é muito Sim. diferente se a gente vai trazer a questão do serviço do psicólogo, hoje em dia é muito mais aceito, é muito mais valorizado, né? E as pessoas têm mais informações da saúde, então eu vejo que isso também agregou modificações para esse nosso posicionamento, né? Sobre esse nosso lugar enquanto empresário, enquanto Ajudou psicólogo. muito a lei, ajudou muito, né? Hoje é bonito ter um psicólogo para chamar de seu, né? Total. Todo mundo, quem não gosta, né? Ah, vou para minha terapia, né? Lá em 2016, 2017, né? Não, né? Assim, nós precisamos agradecer, né? Acho que tudo tem todo lado mais difícil. Tem também uma oportunidade em que a gente passa, é que depois de Uhum. 2020 ali, a nossa profissão, né? O você entender a liberdade geográfica. A primeira vez que eu fui atender online foi em 2018. Uhum. Tá? Eu tive Uhum. um caso de uma paciente que foi morar em outro estado e ela gostaria de continuar atendendo e ela pesquisou sobre. Eu mal.
eu sabia Sim. pouco que isso acontecia, que isso tinha, né? E ela me falou sobre isso, eu fui para o conselho, fui ligar e fui entender aquilo ali, né? Ou, Aham. olha, pós-pandemia ali, a facilidade de você fazer um cadastro, eu lembro que eu fui no conselho, sabe, lá Sim. presencialmente, para entender, né? Para que eu pudesse agir de forma ética, de forma com que o conselho autorizasse que poderia ser feito. E nós temos esse acesso hoje, né? Nós temos Uhum. a essa possibilidade da liberdade geográfica nos favorecer, né? Hoje eu tenho pacientes em vários países, mas Uhum. lá em 2017 jamais isso seria. Eu pensaria que isso poderia acontecer na minha prática, né? Entender Uhum. isso e ampliar. E aí também, né? O que é que isso também traz? A urgência de gerir esse outro lado, não é? Uhum. Porque, como a gente falava, é muito importante que a gente entenda e faça uma separação assim mental mesmo, não é? Existe o teu lado psi, que isso vai te exigir o atendimento, uma supervisão, a qualidade da tua entrega, os teus estudos, não é? Porque, como a gente sempre fala, a sessão não só são aqueles 50 minutos, mas o que tem antes e depois dela. E aí, Perfeito. a gente precisa muito cuidar dessa área, dessa entrega, porque se essa entrega não é com excelência, a tua empresa não vai crescer. Uhum. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas, eu sinto muito, não é? Tu pode ter uma empresa super estruturada, com uma gestão funcionando maravilhosamente, mas se ali, com o teu paciente, a tua entrega não corresponde toda essa dedicação aqui, não vai funcionar. Uhum. Então, uma caminha, por isso que eu sempre falo que a gente vai unir a psicóloga e a empresária, o consultório como empresa. Se Uhum. você cuida da qualidade da sua entrega, do seu serviço, do seu paciente, eu sempre falo assim, o melhor paciente é aquele que a gente já tem. Uhum. Aquele paciente que está na sua frente é o melhor paciente. Eu percebo muito angústia, eu preciso captar, eu preciso ter mais pacientes. Eu sempre pergunto, tu estás cuidando dos pacientes que tu já tem? De que forma? Perfeito. Uhum. Sabe, de que forma? Como é que tá, né? Qual foi a última vez que tu fez uma supervisão? Como é que tá a evolução dos teus prontuários? Uhum. Dai, essa parte aqui, eu estou estudando, estou me dedicando, a entrega está muito boa, eu estou vendo resultado, porque é isso, é resultado. É. Eu não estou falando de prazo, eu estou falando de Uhum. resultado. É resultado na Perfeito. vida, né, na entrega, né? E Uhum. assim, eu tive, Ale, muitos resultados na medida que eu fui investindo em mim, como Perfeito. empresária e como psicóloga. Então, eu fui entendendo, né? Muito antes da psiempresária, a psiempresária, a marca registrada psiempresária, ela foi como se fosse assim, a cerejinha do bolo que depois de eu construir todo o bolo, sabe? De Uhum. separar os ingredientes, de ter só o bolo ali. Então, a marca vem em 2022 para selar isso, para dizer não, né? A empresária, ela é a minha história. Ela é Uhum. tudo que eu fiz que deu certo e que não deu certo para que isso acontecesse. Perfeito. Então, você cuida dessa tua área, da tua área psi, da tua entrega, e aí o que é que acontece? Dai, eu recebo, mas eu não sei para onde meu dinheiro está indo. É uma pergunta que chega muito, né? Dai, eu preciso cuidar do marketing, mas eu outra coisa também que eu escuto é o seguinte, eu perco mais tempo fazendo um post do que evoluindo um prontuário. Cuidado com isso, Uhum. né? E foi aí, Ale, que eu estruturei a minha empresa e hoje não sou mais a minha, mas a das minhas mentoradas, o consultório com setores. E Uhum. aí passou a funcionar, né? Eu ensino que dentro do nosso consultório nós temos 10 setores. Então, Uhum. essa setorização, esse cuidado para você entender cada área e também a organização na agenda de qual dia, de qual semana você vai cuidar de cada coisa, as coisas começam a fluir. Mas antes de falar de finanças, antes de falar de marketing, de captação, você precisa olhar para você. Perfeito. Como é que você Uhum. está hoje, né? Como é que você se vê hoje no seu consultório, na sua empresa, né? Você consegue olhar para o seu consultório e dizer assim, essa daqui é a minha empresa, Lê, né? Eu sou também a minha empresa, né? Esse olhar para você, eu sempre uso a palavra se autorizar, né? Uhum. Autorizar é uma palavra que traz movimento,
né? O quanto você está se autorizando na sua vida, na sua empresa, né? A nossa relação com o dinheiro, Perfeito. né? Eu sempre pergunto assim, quanto de dinheiro cabe na tua vida hoje? Uhum. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Não É, podemos apenas separar o atender, que não é só, é muita coisa, atender um paciente é muita coisa, mas o que é que está atravessando esse outro lado também? Porque todo psicólogo, o que é que ele quer? Qualidade de vida, quer estar com os que ama, quer ter, né? Que não é o uhum. psicólogo, é o ser humano, Exato. né? Não quer estar trabalhando fins de semana, quer ter tranquilidade. É. Mas para que essa tranquilidade venha, é necessário tomar decisões para que as coisas se estruturem de um jeito sustentável. Perfeito. E algo que tu trouxe, assim, que eu fiquei muito pensativa, e eu acho que tu vê talvez nesse outro olhar sobre como, o que que tu faz dentro da tua empresa, e eu vejo, né, trazendo isso para a parte jurídica, ética. Muitas vezes as pessoas, elas me procuram, eu gostaria de contratar para fazer um contrato, e aí eu digo, olha, o contrato ele faz parte do serviço, né? Na verdade, o que a gente vai olhar é para a tua estruturação para quem tu é como pessoa, para quem, como é que a tua empresa ela funciona, para que e aqui tu trouxe a questão dos setores, né? Porque eu acho que isso que tu trouxe dos setores, eles deflagram algo que a gente vai chamar no direito de protocolos de funcionamento. Então, do momento zero ao momento final, como é que isso se estrutura? E algo até que a gente estava conversando antes, né? Querendo ou não, acho que o serviço em saúde do psicólogo ele difere de outros serviços em saúde em geral. Enquanto o médico faz um procedimento, se ele teve ali, né? A gente está falando assim de um aspecto de serviço muito diferente. O psicólogo ele trabalha numa relação. Então, como eu tô como ser, né, como pessoa PF, pode implicar ali naquela relação, né? Pode, como é que estão as minhas finanças pessoais, implica também isso, né? E até algo que a gente estava falando, porque acho que é difícil muitas vezes os profissionais falarem sobre dinheiro, né? Como é que tá seu financeiro, como é que isso está impactando a clínica, a tua empresa, a tua família, né? Tu enquanto pessoa, né? Então, essas conversas, elas parecem descoladas, mas na verdade elas são partes de um todo, né? Então, eu fiquei muito pensativa, assim, nesses setores, assim, o que que tu entende que seriam importantes desses setores de organização da clínica, assim. Ale, pensando no setor financeiro, tá? Já que você, Uhum, né, a gente está falando sobre essa relação com o dinheiro, eu percebo muito, né, a dificuldade que nós temos de ser bem pagas pelo nosso serviço, uhum, porque ainda associando a psicologia ao assistencialismo, né? uhum, Parece que uhum. se eu cobro bem pela minha hora, eu estou errada, não é? E aí as crenças que nós temos sobre dinheiro, não é? Esse movimento do não vou aumentar o preço da minha sessão porque vai que o paciente não consegue pagar. E aí eu falo, tu estás medindo o teu bolso pelo bolso do teu paciente, Uhum, uhum, né? E às vezes eu até escuto assim, quando eu falei sobre o reajuste, Daiane, é, ele disse tudo bem. Ou já chegou a dizer assim, não, eu estava até esperando que você aumentasse mesmo, a pessoa já está pronta, né? uhum. Mas é você, né? A sua, e aí quando tu fala dessa separação, desse processo é muito importante, né? Porque não é só apenas aumentar o preço da tua sessão, mas o quanto tu sustenta É. aumentar esse preço, porque precisa caminhar lado a lado a estrutura, a gestão, não é? Por exemplo, né, explicando um pouco melhor sobre o setor financeiro. Existe a tua empresa e existe você, não é? A tua empresa vai receber ali, né, os pagamentos do mês, tu precisa ter um prolabore, né? Uhum, O dinheiro uhum, entra na tua empresa e uma coisa que eu quero deixar para vocês tenho duas contas, não é? Mas eu ainda não tenho um CNPJ,
Abre duas contas desses bancos digitais, reserva uma aqui para as entradas dos pagamentos e essa daqui é a tua conta pessoal. Perfeito. É importante que você entenda quanto entrou na tua empresa agora em janeiro. Eu sempre pergunto assim às mentoradas: qual foi o faturamento de 2025? A gente precisa saber disso. Essa organização de cada mês, quem estava, quem pagou, quem não pagou, quanto entrou, quanto não entrou, quanto saiu, Uhum, vai te ajudar a entender em relação ao ano quais os meses que tu teve mais baixa. Porque uhum, existem as interferências do próprio ano. Por exemplo, esse ano nós temos Copa. Isso uhum. vai impactar, e aí eu pergunto, tá? Deixo isso para vocês. Vocês sabem os horários dos jogos? Vai impactar na tua clínica? Porque assim, o mundo para, é uma Copa. Mas o É. psicólogo, né, ele precisa se preparar para isso. Né? Não sei Uhum, se vocês sabem, mas os três primeiros jogos serão à noite. E aí isso talvez não impacte tanto. A uhum. primeira, quando divulgaram os jogos, eu já fui lá entender. Já fui lá Perfeito. me organizar, né? A psicóloga empresária, Ale, eu sempre ensino, ela é intencional, estratégica e executora, Uhum, né? Qual é a intenção que você tem dentro da tua empresa, dentro do teu consultório? A minha uhum, intenção é estruturar, é gerir. Tá, quais as estratégias você vai usar para isso? E de uhum, que forma você vai executar? uhum. Pós-pandemia, nós não temos mais o direito de dizer que não temos informação. Perfeito. Não temos mais, né? Agora tem um Perfeito. ponto bem importante aqui. Informação sem ação é lixo mental. Uhum, Então, quanto de lixo mental a gente está guardando, ao invés de uhum, estar executando, com o desejo de duas coisas: ou fazer tudo de uma só vez, ou querer tudo do dia para a noite. uhum. Fazer tudo de Perfeito. uma só vez não vai ser possível. Eu estou te dizendo que são 10 setores, né? O primeiro setor é você olhar para você, né? A terapia está em dia, a supervisão está em dia, está cuidando. É porque a gente vai ter sempre aquela florzinha que vai precisar ser cuidada. Bom, Perfeito. e aí, como Perfeito. é que está a tua agenda? Né? Quantos? E outra coisa que eu escuto muito é: eu preciso de pacientes. Tá, quantos? Não Uhum, sei. uhum, Quais dias? Na terça, na quarta, são quais horários? Estrutura. Nós temos que ter uma agenda que funcione para a gente, não para o paciente. E isso não é não ser acolhedora. Isso não é. Não, eu sou super acolhedora com os meus pacientes. uhum, uhum. Mas eu tenho uma empresa também. Exato. Não pode descolar, né, esse funcionamento. Sim, e quando você está posicionada, flui. Os pacientes entendem o funcionamento, né? A gente chega no Uhum. aeroporto, por exemplo, existe a linha aérea, existe tudo que você precisa fazer até você chegar no seu voo. Todo mundo sabe. Perfeito. A gente chega no hospital, a gente vai para uma emergência, existe um protocolo. Então, nós Uhum, também ensinamos o nosso paciente a como é que funciona a nossa empresa. Mas se uhum. eu não sei como funciona, eu não tenho como esperar que o paciente saiba. Perfeito, é. Isso é algo assim que eu sempre digo, porque eu acho que tu trouxe algo muito importante, né? A faculdade, ela não nos nutre, porque querendo ou não, não dá tempo, né? Existe ali, Sim, cada faculdade tem ali o seu limite de aprendizagem, e aí a gente vai para o mercado de trabalho, e aí acho que a gente pode também trazer isso, mas a gente vai ter que pensar a nossa estrutura, e o que eu vejo muitas vezes é os profissionais não conhecem a sua estrutura de negócio e esperam que o paciente traga elementos, né, ou construa com eles, mas assim, a gente, né, eu sempre uso o exemplo de um país, né, do mesma forma como a gente adentra naquele território, a gente tem que seguir as regras, né, seguir todo os cuidados, protocolos para adentrar e não ocorrer ali uma questão de divisa, de estar ali invadindo aquele território. A mesma coisa é sobre nós enquanto pessoas, mas também a gente enquanto empresa. Então, o paciente ele precisa compreender como é que funciona aquele negócio, né? Antes, inclusive, de buscar, né, de contratar ali, de fechar o seu serviço. Então, como funciona, o que que ele pode esperar, né? O que que faz parte, reajuste, valor da sessão, forma de pagamento, né? Tudo isso faz parte, né, do serviço que tem que ser transmitido para o paciente, né? Então, algo que tu trouxe, assim, pensando.
E algo que eu fiquei muito pensando, né, nessa questão do financeiro, né? Às vezes eu vejo alguns modelos de negócio que vão se estruturando, como profissional e às vezes por um medo ali de o paciente se evadir da clínica, o medo de perder pacientes, a gente começa a formar estruturas de prestação de serviço que não vão ser permitidas pela legislação brasileira, por exemplo, e que tem o intuito de, né, fidelizar, prender o paciente naquela relação que, na verdade, aquilo acaba tendo um efeito contrário, né? Então, assim, por exemplo, né, questões de cobrar ali para o paciente uma questão de mensalidade que não está diretamente relacionada ao serviço, né? Então, cobrar questões que o paciente não compareceu, sem ter uma estrutura de política. Então, eu vejo que muitas vezes existe um medo, né, de não ter aquele valor, por exemplo, que chega ali na clínica, e a gente começa a pensar em estratégias que, na verdade, vão prejudicando aquela relação, vão desestruturando e que acabam fazendo o efeito contrário, né? Ou Sim. seja, então, eu acho que isso é um ponto, né? A gente conseguir estruturar o financeiro, né? Conseguir estruturar o nosso negócio e aí pensar, né, que não é só o prender o paciente naquela terapia, existe vários cuidados que a gente tem que estar alinhando, né, e conseguindo fazer que fazem parte do nosso negócio, né? Não sei se tu concorda, assim, se tu vê isso na prática. Sim, bastante, né? O nosso medo, né? E o quanto esse medo nos faz só deixar para pensar quando a coisa acontece, né? Total. Uhum. Não, por exemplo, ali na minha clínica, dezembro é um mês em que os meus pacientes, que eu tenho uma baixa, tá? Uhum. Uhum. Viagem, Natal, eu me organizo para isso. Uhum. Claro, lá atrás eu fui precisando viver para depois, né? Aquela história de trocar o pneu com o carro andando. Exato. Mais ou menos assim. E talvez seja a realidade de alguns psis que estão ouvindo, Uhum. não é? Mas eu não posso parar. Tá, tudo bem, tu não vai Uhum. precisar, não vai ter como parar tudo. Uhum. Mas Uhum. como é que tu vai resolver? Né? É. Prender o paciente, criar uma demanda que não existe, essa não é uma opção, isso não vai ser É. ético. Uhum. Então, assim, qual é o cuidado que precisa existir? O que é que eu sempre oriento? Uma reserva. Perfeito. Uma coisa que eu ensino muito, Ale, lembrei até agora, quero deixar essa sugestão para quem é recém-formado, quem não. Por exemplo, o CRP. Uhum. O que é que eu sempre oriento? De janeiro a outubro, reserva R$ 50. Uhum. Em outubro, tu vai ter R$ 500. E o teu Uhum. é 500 e pouco, né? Isso. Ah, Uhum. dá, em janeiro já passou. Fevereiro a novembro. Você já vai ter o seu CRP pago, e aí você vai ter um Uhum. desconto, porque você vai pagar parcela única. Então, é a Perfeito. antecipação. Não Uhum. dá para começar a pensar se o paciente vai sair quando ele avisar. Uhum. É a organização, é a estrutura, né? É. Como é que está funcionando essa empresa? Quanto é que custa manter a tua empresa hoje? Ah, eu Uhum. atendo só online, em casa, tem um custo. A Total. internet que você paga, o fone de ouvido que você usa, o notebook, porque pode quebrar. E você vai Uhum. fazer o quê? Né? E aí, se você está no começo, se você ainda não tem um faturamento que você gostaria, ok, constrói, continua, Processos, né? entrega processos, mas reserva Uhum. R$ 30, né? Para Uhum. aquele congresso que você quer ir, para aquele livro que você quer comprar. Uhum. Porque não é, eu percebo também, Ale, uma urgência, sabe? As redes Perfeito. sociais também traz esse lugar da comparação e da urgência de que eu preciso ter um consultório com alto faturamento em 3 meses. Eu vejo Uhum. essas propagandas de em 3 meses você vai ter uma agenda de R$ 10.000. Mentira, eu sinto muito, não tem Sinto como. muito. É Uhum. processo. É, Vai acontecer sim, vai chegar sim, mas não é mágica. é. É entrega, é dedicação, é Uhum. intencionalidade, é execução. Uhum. Se hoje o problema são as finanças, como é que você vai lidar com isso? Uhum. É de você procurar profissionais, né? Eu te falava que
Esses profissionais de hoje, né, que te seguem, né, que tem essa informação do que pode, do que no gratuito. Sim. A quantidade de coisas que tu coloca ali que são tão importantes que nós não tínhamos isso lá atrás. O que eu ensino ali todos os dias nos meus stories, nos meus posts, nos meus vídeos, era o que Uhum. a Daiane de 2016 mais gostaria de ter ouvido Perfeito. de forma gratuita, sabe? É muito de reconhecer em que momento tu estás hoje, em que Uhum. momento a tua empresa está hoje, o que é que ela está precisando e ir em busca de Uhum. profissionais éticos, sérios, né? Que não vão te entregar mágica nem fórmula pronta, né? Meu pai falava Uhum. que quem fica pronto é bolo. É, É perfeito. assim, né? A gente vai ficando pronto, né? Hoje, agora no segundo semestre, eu faço 10 anos de formada e eu sempre separo assim. Eu passei 4 anos sobrevivendo da psicologia e eu estou Uhum. há quase 6 vivendo da minha empresa. Uhum. Foram 4 anos ali, então são 4 anos, não são 4 meses e nem 4 dias. Perfeito. De dedicação, de buscar. Eu lembro que lá em 2020, quando veio o boom, né, dos profissionais Uhum. sociais, eu sentia falta de olhar para essa parte ética, da legislação da minha empresa. Eu encontrei um perfil de uma profissional maravilhosa na época, né? E aí eu fui estudar, fui cada vez mais me sentir mais segura na minha prática. Você lembra que o Uhum. ano passado a gente se sentou e disse, Ale, quero que a gente olhe aqui para, né, vamos revisar, vamos ver se Aham. funciona, né? Hoje, né, tenho muito mais condição do que em 2016, com certeza, mas são os frutos da Daiane de 2016, que não se vitimizou, que não Uhum. paralisou e que não ficou nos planos de saúde, que não ficou no valor social. Uhum. Tem esse lugar, né? Eu sempre falo que existe a psicóloga assistencialista aqui dentro, né? Uhum. Aquele cuidado, e ela não vai embora. Né? Eu Perfeito. sempre ensino as mentoradas, assim, o nosso lado assistencialista, ele não vai embora porque é meio que foi quase uma cadeira que a gente aprendeu lá na faculdade. Então, Total. né, que a gente precisa cuidar, sim, acolher, sim, servir, sim. Hoje eu tenho as condições de separar 2 horários para quem não pode pagar, eu atendo. Esse é o meu Uhum. lado. Uhum. Isso é importante para ti, né, fazer algo. Mas se organiza, né? Atender Exato. os pacientes que não paguem hoje não vai impactar no meu faturamento, Uhum. né? Uhum. Quantos também, essa questão do valor social, eu percebo que é uma coisa que também a gente fica muito presa, né? Que é É. melhor eu cobrar barato e ter paciente do que não ter. Uhum. A gente precisa olhar para essa crença, né? Exato. A qualidade, o quanto tu estás investindo, cuidando, não é? Se Uhum. eu faço terapia, Lei, se eu cuido de mim, eu também estou cuidando da minha clínica. Isso Perfeito. também é uma forma, isso também é um investimento. Para que Perfeito. eu consiga nutrir o outro, eu preciso me nutrir. E entre isso tem dinheiro e não tem problema a gente falar de dinheiro. Não tem Perfeito. problema a gente ser remunerada pelo nosso trabalho. Pelo contrário, me Uhum. diga uma psicóloga que cobra o preço justo da hora dela. Essa psicóloga está insatisfeita? Uhum. E eu, Hum, e outra, né, assim, eu fico pensando, né, Dai, por que que necessariamente para a gente cuidar do outro tem que existir ali um autossacrifício a ponto da gente se colocar escanteado, assim, né? Porque o que que numa estruturação da tua empresa, do cuidado da tua empresa, do cuidado de ti enquanto profissional e pessoa, necessariamente tá ali desconexo de um cuidado do paciente, né? Porque assim, eu poder sustentar essa estrutura, né? Eu poder sustentar para o paciente, olha, as coisas funcionam aqui, né? A gente tem um cuidado específico para cada paciente, mas eu poder sustentar como essa organização, né? Aquilo que eu pensei para minha prática funciona, isso é cuidar do paciente. Porque que eu acho que é uma conversa muito difícil que eu às vezes vejo assim de sustentar é ruptura na relação terapêutica acontece dos dois lados. Então, o psicólogo que se sente de alguma forma, é, de alguma forma ali
com os limites ultrapassados pelo paciente, não está feliz financeiramente, não está feliz na sua empresa, não está feliz com o seu negócio, será que isso não impacta também em como eu estou prestando meu serviço, né? Então, acho que a faculdade ela nos ensina assim, né, esse amor pela profissão, mas o amor, na verdade, ele também pode estar aí, né? Talvez essa Sim. desconstrução da gente, né, de dessas Amar é dar limite, né, Ale? Exato, o limite é uma necessidade básica, né? Uhum. Então, eu acho que talvez direcionar essa rota dessa conversa seja importante, né? Não sei se tu Sim, concorda sim, comigo. perfeitamente, perfeitamente. Porque é importante que o profissional se atente para que ele não espere que esse limite venha do outro. Exato. Quais os limites que você não está conseguindo dar a você, dar à sua empresa? Por que você Uhum, não está conseguindo, né? Não dá uhum, para esperar que o paciente respeite um processo que precisa ser estabelecido por você. uhum, E aí existe essa angústia, né? Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, assim, em relação à quantidade, né? Eu atendia plano de saúde, eu atendia muitos pacientes, e eu sempre pensava assim, quem está escolhendo atender por plano de saúde sou eu. uhum. O paciente não tem nada a ver com isso, Perfeito. né? Quem está dizendo sim para ter 20 pessoas na agenda sou eu, não é o paciente. O Uhum, primeiro e o último, ele precisa ter a minha mesma entrega. E uhum, aí, Ale, ao longo do tempo, eu fui entendendo que eu não dava conta. Não uhum, tinha como, depois de 19 pessoas, a última eu entregar da mesma forma como o meu acolhimento, uhum. meu cuidado, ele estava sofrido, né, ao longo Exato, já daquele estava dia, exausta, né? Assim, vamos. exausta. Então, eu disse, eu dar não para mim, né, porque o que é que acontece? Quando você cobra valor social, ou está vinculado a um CLT, ou atende por plano de saúde, você transfere para esse dinheiro a segurança. Exato. Eu vejo muito isso, né? Uhum, O medo de de estar apenas, que não é apenas no consultório, por conta das baixas que tem, e aí o profissional fica preso, né, ao CLT, ao plano de saúde, porque ali é o certo. Eu uhum, sempre falo que o certo é você. é. Eu entendo que, claro, nós temos as nossas contas, as nossas obrigações. Eu ensino isso, né? A Uhum, psicóloga que me procura, que quer viver apenas no consultório, a gente vai construir uma estratégia para que ela chegue lá. Jamais eu uhum. vou te dizer, olha, semana que vem tu sai do teu emprego. Não. É uma construção a partir Construção. daí, né? Uhum, Para que você vai entendendo, vá se sentindo também segura, mas uhum. também aprendendo a lidar com essa insegurança, porque assim, onde é que está certo mesmo? Onde é que está, sabe? Qual é o Exato. emprego? Qual é a clínica? Que a gente vai ter essa total certeza? Não. A certeza está em você, na profissional que você é, no cuidado que você tem com você, na ética, na psicologia, na ciência, em como Uhum, você conduz os seus atendimentos e a sua empresa, né? perfeito. Você se fortalecer nisso, você lembrar Uhum, disso. é. Isso é um combustível, sabe? Uhum, Para que você cada vez mais vá se fortalecendo, vá estruturando e vá crescendo, né? perfeito. As redes sociais, ela dificulta isso por conta da comparação e também dá a sensação de que você precisa Tá acelerado, né? tá acelerado, né? Sempre atrás. Isso, como se atender fosse pouco, e não é, atender é muito, né? Uhum, Mas se o atendimento está em equilíbrio, sabe, com as outras áreas, com os outros setores da tua empresa, as coisas passam a fluir. Eu ensino assim, Ale, olha, depois que o teu consultório é a tua empresa e as coisas estão organizadas, não significa que tu vai deixar de passar perrengue. Uma perfeito. garantia, sabe? Não é uma garantia. Qual é a diferença quando um profissional decide estruturar o consultório como empresa? Ele vai saber o que fazer. Uhum, Porque não tem coisa perfeito. pior do que você ter uma baixa de R$ 4.000 na sua empresa e você não saber o que fazer. Uhum, Como conduzir, como estruturar, né? Eu sempre falo que uhum, nós temos que ter a nossa empresa na palma da nossa mão. O que é que está perfeito. acontecendo? Isso não significa que
Ah, agora vai ser, né? Vamos ser felizes para sempre. Isso, perfeito, né? Assim, eu falo a mesma coisa da questão jurídica, assim, às vezes o pessoal acha que estruturar juridicamente, eticamente a clínica é nunca mais ter problema com o paciente, né? E eu acho, na verdade, é como a gente vai estar preparado se alguma coisa acontecer. E eu acho que tu traz uma coisa muito importante que é essa construção, né? Essa relação que a gente acaba querendo ou não ver que é um fruto das redes sociais. Então, é aquela coisa do imediatismo, é de promessas ali de, né, daqui a 3 meses você ter 15 mil ali de faturamento, você vai ter 50 pacientes fazendo tais estratégias de marketing, o quanto, na verdade, ou, né, faça a estrutura e dessa forma você nunca mais vai ter calote de paciente, como se a gente Sim, controlasse o comportamento alheio. boa. A gente trabalha com isso, né? Ou seja, a gente não controla o comportamento do outro, mas Uhum, alguém nos vende essa ideia e a gente, não, é verdade, eu vou comprar porque nada vai acontecer. uhum, E é poder também, né, estar, sustentar desconforto. Eu acho que é isso, né? Poder sustentar desconfortos que fazem parte de quem empreende, de quem é autônomo, né? De que tá ali construindo um negócio e conseguir pensar, né? Onde eu amarro isso para eu estar pensando nessas estratégias de negócio, né? De estar ali um pouco mais segura dentro desse contexto que não depende só do teu controle, né? uhum, E algo que tu falou que eu escrevi aqui e sublinhei, né, que foi a palavra presença, porque eu acho que assim, ah, querendo ou não, tudo isso que a gente está fazendo aqui, de falando, né, de estruturando, ele não existe se a gente não tiver presença no na nossa vida, presença na nossa empresa, no nosso negócio, com os nossos pacientes. Como eu vou perceber uma ruptura na relação terapêutica se eu não estou presente ali? Ou como eu vou perceber que existe uma baixa ali, o que está acontecendo, problemas né, de financeiro se eu não estou presente, né? Então, a desorganização, ela nos tira do eixo também, né? uhum. Então, poder sustentar esses processos, né, construir, eu acho que é um lugar para a gente poder estar mais presente, né? Sim, e pode parecer assustador, sabe? Às vezes eu Uhum, escuto assim, né? Que as mentoradas são desde 2022 que eu ensino psicólogas, né? A estruturarem o consultório como empresa eu já ouvi assim, dá isso tudo. É porque é um universo que a gente ainda está aprendendo, né? E a gente uhum, precisa ter sempre o coração humilde para entender que você é maravilhosa com seu paciente, mas na sua empresa você está aprendendo agora. E cada vez perfeito. mais você vai ter habilidade para isso, né? Quando tu fala sustentar esse desconforto, sustentar esse desconforto de estar no lugar de aprendiz, sabe? Uhum, Eu fui precisar aprender sobre investimento. Né, sobre aham, marketing, né? Lá em uhum, 2016, onde que a gente, onde é que eu sabia que eu ia precisar gravar vídeo, né? perfeito. Que eu ia precisar entender, né, a gestão, a organização. Não, é desconfortável, sim, mas é suportável, porque Perfeito. isso vai te dar, né, cada vez mais essa qualidade mesmo, né? Uhum. Parece que qualidade de vida, quando eu falo essa palavra, Lê, eu tenho uma sensação de que não é palpável. E eu Aham. sempre falo assim, o que é qualidade de vida para você? Não é? Uhum. Hoje eu poder ter uma agenda onde eu levo meu filho para a escola, onde eu acompanho nas atividades, onde eu estou com ele, onde à tarde eu posso pausar para ir no salão, para fazer o que eu gosto. Uhum. E isso não é deixar de trabalhar, sabe? Essa coisa assim do parece que é muito fácil, né? Não. É, Uhum. ontem à tarde eu estava no salão, mas quando eu cheguei eu fui atender 4 pacientes. Uhum. Uhum. Sabe assim, mas eu tenho uma agenda que me possibilita fazer coisas que me alimentam, me nutrem. Perfeito. Isso é Uhum. qualidade de vida. Então, o que é que você quer? O que é que Uhum. você gosta? O que é que faz sentido na tua vida para que tu estruture uma empresa que te dê, que te oferte isso? Eu Uhum. ensino as minhas mentoradas que elas têm férias e 13º. Uhum. Uhum. Tem sim, por que não? Sabe? A lei não tem coisa melhor, querida, do que você tirar férias e você não estar preocupada. Quando você voltar, se o paciente vai voltar, se você vai ter as suas contas, se você vai ter dinheiro para pagar as suas contas, É. você lidar.
o direito de tirar umas férias sossegadas. Perfeito. Tranquilo. E isso é construção, é Uhum, processo, é entrega, é presença, é estudo, não é uhum. procurar por profissionais, né? Eu não sei, eu sempre falo, eu sei que cuida desse setor da minha empresa, qualquer coisa a lei vai lá e resolve. Sabe assim, Uhum, entender também, claro, lá atrás eu precisei fazer sozinha, hoje eu tenho você, né, que é a advogada da minha uhum, empresa. Eu tenho a Giovana que cuida das finanças, eu tenho uma social media, eu tenho um assistente. Claro, uhum, hoje eu consigo terceirizar uhum. isso, que eu possa ser mentora, para que eu possa atender meus pacientes. Lá atrás era eu nos 10 setores, Aham. mas vai, sabe? É. Assim, em que momento? Não precisa ser tudo de uma vez, naquela semana, como é que você cuida, né? Essa Uhum. calma e essa presença em cada parte, para que você entenda que esses setores são como se fossem plantas. E Perfeito. que você vai nutrindo, que você vai colocando aquela água, que você vai esperando que esse processo vá acontecendo, né? Eu sempre falo que a Perfeito. vida acontece acontecendo, não vai Perfeito. parar, né? Nós estamos aqui gravando agora no Uhum. podcast, tem gente atendendo, gente assistindo, é a vida. É. Não vai esperar, você não vai ficar pronta para, quando eu tiver 5 pacientes, eu vou conseguir fazer o meu contrato terapêutico. Quando eu Uhum. tiver isso, o momento perfeito, né? É. Não, Não não existe. existe. Uhum. E até assim, para tu poder delegar, tu também tem que saber o que que funciona para ti, né? Eu acho que tem, até o conselho traz isso, eu sempre trago de exemplo para os profissionais, né? Tem a nota técnica número 1 de 2022 do CFP que ele vai trazer para gente que, né, mesmo que a gente tenha uma empresa terceirizada de marketing, quem responde se alguma coisa acontecer somos nós. Então, antes né? Antes de tu contratar alguém, por exemplo, para fazer o marketing, eu preciso entender qual é a minha ética relacionada às redes sociais, o que que importa dentro da minha profissão, do que como as redes sociais se encaixam na minha profissão e não ao contrário, né? É. Então, para que talvez nessa busca depois, quando eu tenho financeiramente essa possibilidade, eu também consiga saber esse profissional eu me identifico porque essa linha faz sentido e não somente largo de mão, porque eu acho que isso também é algo Sim, para a gente sustentar junto com o pessoal aqui, né? Delegar não quer dizer somente, né? Entregar as margens, tem até tudo. mais trabalho, Exato, porque tem né? que dar você, né? E eu até deixo essa orientação, tá? Para o pessoal aqui. Se você delegou algum setor da sua empresa para alguém e não deu certo, é porque você ainda não tem ele na palma da sua mão. Uhum, uhum, Tá? Porque você precisa entender, né? Até a terceirização, nem para o paciente e nem para quem, para quem a gente terceiriza, não é a pessoa, quem mais entende da sua empresa é você. exato, Né? E eu percebo que uma área que acontece muito isso é o marketing. muito. Não é Uhum, porque acaba que não fica sustentável, eu não consigo, Daiane, os vídeos, ou então não conecta, a entrega fica baixa, não é? Porque não é você. Então, uhum, se você não sabe, né, para onde é que você está levando a sua empresa, não é quem você terceiriza que vai saber. perfeito. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando a Uhum, gente se reuniu, eu fui contar como é que era a minha empresa, como é que era o funcionamento, então, e a gente uhum, só vai conseguir fazer isso, Ale, se a gente se permitir se aprofundar, uhum, entender, estudar, focar ali uhum, na nossa empresa, né? E isso não perfeito. é porque é uma coisa que eu gosto, né? Para mim é uma coisa que eu faço com muita facilidade. Uhum, Hoje, há alguns anos é assim, não foi. uhum. Mas sustenta esse desconforto, né? Haja flexibilidade cognitiva, sabe? Exato. E Pra se gente. coloca e se colocar como aprendiz, né? Eu acho que assim, a gente, né? Tem momentos que eu chego em consultas, eu digo, olha, eu não sei, mas vamos ver juntos aqui, eu vou ver, vou sair da reunião, vou estudar, porque é isso. Eu acho que o contexto social, né? Assim, a gente falou da pandemia aqui, que aconteceu ontem, basicamente, que isso nos exigiu mudanças. Eu acho que a gente está o tempo inteiro nessa mudança de profissão, aprendendo coisas novas. Então, também se colocar nesse lugar,
né? Assim, eu acho que até o marketing em geral ele traz muito, né? Acabe com a sua insegurança clínica, acabe com a sua insegurança empresarial, né? A verdade é que sempre vão ter desafios, sempre vai ter, né? E é o quanto a gente se importa para estar presente e atento e aí tomar decisões a respeito disso, né? Então, o que tu disse, não adianta só a gente estar ali vendo um problema e não pensar algo a respeito, mas poder executar, planejar e colocar assim em frente isso, né? Então, fico muito pensando nisso em relação a essa temática. Sim, é importante. Eu sempre ensino as mentoradas se tu tá se comparando, silencia esses perfis. Uhum. Olha, Ale, dentro da nossa empresa, nós temos tanta coisa para fazer, Nossa, tanta coisa para cuidar, tanta coisa para gerir, que se tu pega esse tempo, tá, e foca na tua empresa, você vai ver, né, os frutos eles começam a aparecer na medida em que a gente permite plantar, na exato. medida em que a gente toma essa decisão, porque você não tem como tomar a decisão por mim. Você Uhum. não tem como, né? Sou eu que estava precisando fazer uma reciclagem lá nos meus contratos. Então, o que é que eu vou fazer? Uhum. Né? Eu não. Ah, o pessoal está ouvindo aqui agora e eu escuto sempre assim: eu não sabia que na minha empresa tinha 10 setores. Agora você sabe. Agora vamos cuidar, agora vamos olhar para isso, né? E às vezes a gente Uhum. fala tanto isso para os nossos pacientes, Uhum. mas parece que não escuta. Né? De Uhum. entender os processos, de cuidar disso, né? Do se autorizar para que as coisas aconteçam, porque não adianta ficar reclamando, né? É. Ah, porque eu não tenho paciente, ah, porque só chega para todo mundo, não chega para mim. Não, não, faz Para o que. onde é essa comparação, né? Assim, da onde ela tá saindo, de que Sim. lugar, quem tu tá te comparando, se isso é uma Sim. expectativa, né? Assim, E algo que eu até. sempre ensino é assim. Olha para a tua história. Acho que a nossa Uhum. força está na nossa história, não é? Lembra lá daquele primeiro dia que tu entrou na faculdade? Qual era a tua intenção? O que é que tu queria? A gente já chegou Uhum. muito, né? A gente se formou, tiveram vários colegas ali que pararam no meio do curso. Tu estás Uhum. aqui agora, seja com 1 ano, 2 anos, 15, 20 anos, Uhum. e, e tá. E agora? Uhum. Vamos cuidar, vamos Uhum. melhorar, vamos estruturar, vamos. Primeiro eu sempre falo, a partir de hoje tu vai dizer assim, aqui é a minha empresa. Porque se você não diz para você, quem é que vai dizer? Uhum. Exato. Se você não se autoriza a chamar o seu consultório de empresa, a estruturar, você não autoriza ele a crescer. E a Uhum. gente autoriza, é um processo de autorização mesmo, da psi e da empresária. Perfeito. Total. E aí também lembrar, né, assim, para quem é mais jovem, cuidar essas comparações, né? Eu acho que as Uhum. redes sociais, elas são ótimas em muitos sentidos, mas elas também carregam um outro lado, né? Outra perspectiva de comparação. Até antes da nossa reunião eu falei, né, daí assim, eu tô aqui num quadradinho perfeito, com armário, todo alinhado. Se eu botar a minha cara pro lado, vocês vão ver tapume, obra, gente caminhando, né, tentando ao máximo reduzir o barulho. Porque é isso, né? As redes sociais são um recorte do que a Uhum. pessoa escolhe nos mostrar Mostrar. e que pode não ser verdade. Então, assim, tá bom, então vamos olhar para, né, a, a Day, o Alexandre específico, da onde nós estamos partindo, o que que é importante para ti, o que que tu quer para o teu futuro, né? O que que é o teu negócio, né? Onde a gente vai direcionar esse olhar para ti. Né? Então, assim, silenciar talvez essas comparações que não estão nos levando para um direcionamento, para um caminho, mas sim essas vozes críticas aí de que eu não tô nesse lugar que eu gostaria, né? Uhum. Então, eu acho que esse é o nosso ponto de partida, penso assim, Sim, né? sim. E ter muito cuidado, né, Lê? Porque o Instagram, eu sempre falo que ele é um setor da nossa empresa, né? As redes Uhum, sociais, ele é uhum, um dos setores, né? Que, claro, uhum. como tu falasse, tem a importância, é um cartão de visita, mas não é tudo, Não é tudo. né? É um recorte, né? É um lugar em que você precisa cuidar, mas não é tudo, né? Uhum, O
o teu consultório é a tua empresa, não é o Instagram. Eu acredito Perfeito. muito nisso, né? Eu sempre falo assim, eu não vivo do Instagram, eu vivo Uhum, do meu consultório, né? Hoje eu sou mentora da mentorias, mas eu nem vivo das minhas mentorias, eu vivo do meu consultório, porque uhum, foi a minha escolha. E a gente precisa ter cuidado para não inverter, né? É, perfeito. claro, o algoritmo, né? O Instagram faz com que a gente, né? Eu preciso estar ali, eu preciso estar. Aquela frase que que não é visto não é lembrado, sabe? Assim, Uhum, eu concordo minimamente, eu acho que tem a sua importância, eu acho uhum, que seria até contraditório da minha parte, porque eu estou lá quase todos os dias. uhum, Mas uhum. assim, eu tô lá, eu coloco um tempo do meu celular para instalar, o cuidado que eu Perfeito. tenho com o tempo que eu tô ali, né? Uhum, Eu vou lá, eu coloco o conteúdo que eu preciso colocar e saio, eu vou, uhum, né? Esse equilíbrio que precisa existir para que a gente não inverta a ordem. É perfeito. primeiro você, depois o seu consultório, a estrutura, a gestão, a organização, as redes sociais. Vamos lá. Quando eu Uhum, ensino na uhum, mentoria, o setor de redes sociais é o nono, para você ter uhum, noção da importância que eu dou. Ele está lá, mas ele não é uhum, tudo. Eu conheço uhum, vários profissionais ali que nem rede social profissional tem. uhum, uhum, E tem os seus consultórios, os seus pacientes, a sua empresa. Não é uhum. tudo, não é. É, Uma parte. exato. Exato, eu acho que isso está muito presente na nossa realidade, né? E aí também poder olhar, poxa, se as redes sociais não são tudo, o que que faz parte verdadeiramente dessa profissão? Que não é tudo, porque a gente captar é importante, existem várias formas de captação, não somente nas redes sociais, mas que a captação ela é um processo de tudo que faz além disso parte, né? Ou seja, eu preciso sustentar aquele paciente na clínica, né? Como tu disse. Melhor paciente é aquele que está ali com a gente, ou seja, o que a gente tem ali, né, na nossa clínica, como a gente vai sustentar esse cuidado, né, tá propiciando para ele esse espaço ético, né, adequado, técnico, né, como eu vou estar bem comigo mesma para poder estar presente ali da melhor forma possível. Então, eu acho que, né, a gente falou sobre tantas coisas, mas que elas nos direcionam para um caminho também, Uhum. né? Então, Uhum. acho que é uma temática que ela vale vários episódios, vários momentos, porque realmente tem muita coisa muito importante para a gente Uhum. falar, né? Uhum. É primeiro você, né? É. E você é muita coisa. Uhum. Atravessa, Perfeito. né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu falo assim, que as histórias dos nossos pacientes, elas nos atravessam e nos fortalecem, Uhum. né? E essas histórias, elas estão atravessadas na nossa relação com o dinheiro, com a vida, com a clínica, com os limites, Uhum. né? O tempo todo. Então, nós estamos sempre sendo convidadas a olhar para a gente. Uhum. E é automaticamente a nossa empresa. Exato. Perfeito. Dai, eu acho que assim, a gente pincelou uma temática tão importante e aí eu deixo para o pessoal também, né? Pessoal, curtam, né? Comentem aqui para a gente talvez trazer a Dai em outras coisas que ela tem tanto a nos nutrir aqui de aprendizado. E aí, né, Dai, eu sempre me esqueço, mas aqui eu vou lembrar para eu não esquecer onde é que o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode encontrar essa mentoria que tu faz, que eu acho que com certeza tem muitas pessoas aqui que gostariam, que ficaram interessadas, que gostariam de saber um pouquinho mais. Ale, eu quero agradecer, né? Que passou tão rápido. Passou muito rápido, né? Que troca, né? Eu amo, né? Falar sobre consultório, a minha história, falar sobre a psicoempresária é uma coisa que eu falo Uhum, com o coração, sabe? E eu uhum. agradeço, né? Pela oportunidade de transbordar, né? Na vida dessas pessoas que estão aqui nos assistindo. E vocês conseguem me encontrar no Instagram, @psidaiane_timóteo. Lá eu falo sobre as mentorias, né? Eu trabalho com mentoria individual, mentoria em grupo todas voltadas para ensinar o profissional a estruturar um consultório como empresa, né? A Uhum. gerir, a estruturar, a olhar a mentalidade, é tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês. Ai, coisa boa. Tenho certeza que
Tem muitas pessoas que vão se aproveitar do que tu pode oportunizar e essa tua história tão incrível assim, acho que fala de um lugar também de alguém que não somente vê isso como um negócio, mas que se identifica com essa importância, né? Então, acho que isso tem um peso ainda maior, sabe? Então, te agradecer de novo por tu estar aqui comigo, né? Ter disposto desse teu tempo que querendo ou não, é muito valioso, né? A gente ter, tu ter oportunizado tua hora para estar aqui comigo. E, pessoal, né, assim, para a gente agradecer a Dai, comentem, né? Procurem ela, sigam também para a gente poder estar valorizando esse trabalho incrível que tu faz. E, Dai, de novo, muito obrigada por estar aqui comigo, viu? Te agradeço muito. Eu agradeço muito, muito, muito. E, pessoal, um beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.